É inevitável, o Vale do Taquari precisa de mais uma ponte sobre o rio Taquari, não só para ligar Lajeado à Estrela, mas sim para ligar toda a região e todo o estado que passa por aqui. Afinal de contas, a BR-386 é a estrada da produção. Existe uma ponte planejada, inclusive encaminhada ao governo, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado, com valor estimado em cerca de 200 milhões de reais. Uma outra ponte se pensou na avaliação de 92 milhões entre Lajeado e Estrela. Bom, qual delas que é a mais viável? Hoje vamos conversar com o diretor de infraestrutura da Associação Comercial Industrial de Lajeado, ACIL, Nilton Escapim, e vai nos explicar principalmente por que, segundo ele, deve ser a ponte entre Cruzeiro do Sul e a cidade de Estrela. Nilton, existe a possibilidade de 3 pontes em Lajeado, né? Precisamos de mais uma, é inevitável, né? Porque a enchente mostrou isso para nós e vários outros eventos, que precisamos de mais uma ponte. Qual ponte que tu defende? Uma ponte entre Lajeado e Estrela, né, do Luquezzi, a ponte às margens do rio Taquari, ali do lado da que já existe, na BR-386, ou um projeto que vocês encaminharam entre Cruzeiro do Sul e Estrela? Para vocês da CIL, qual que é melhor? Bom dia, Joel e todos os ouvintes aí. Quando se fala de pontes, se fala de conexões, né? E nós precisamos muitas. Uma só não basta, né? Só que a gente tem que ter alguns cuidados, que são as questões técnicas e questões econômicas, né? Esse tema de pontes, ele antes das enchentes de 23 e de 24, nós já debatíamos ele dentro da CIL e debatíamos esse tema dentro da SIC Vale do Taquari. Porque uma região tão próspera como é a nossa, e uma região que passa muita gente, a economia, parte da economia do estado passa pelo Vale do Taquari, nós não podemos ter só a ponte do rio Taquari, do Arroio Boa Vista, só a BR-386. Estrada entende? da produção, né? Passa aqui. Estrada da produção. Agora eu vi uma matéria recente, eu achei que era um pouquinho menos, mas na 0 hora saiu. 70% da economia do estado passa por aqui. Uhum. Aí aqui eu sempre falo assim, o eixo norte-sul, leste-oeste, né? Então a gente pega Planalto, Missões, Oeste Catarinense, desce pela 386, né? Depois passa por Lajeado, vai a Porto Alegre, Rio Grande. Aí nós temos a 130 também, a gente pega aquela região de Passo Fundo, vem Amaral, Casca, Guaporé, Serafina, Guaporé, e vem descendo, passa pelo Vale do Taquari. Aí nós temos a Serra Gaúcha, Caxias, Bento, Farroupilha, Garibaldi, Flores da Cunha, né? Eles querem vir para o Vale, eles querem ir para Santa Cruz, para Santa Maria, para Uruguaiana, para Livramento, para a fronteira, né, da Argentina, do Uruguai. Eles passam no Vale do Taquari. E quando a gente fala de passar Vale do Taquari, é Estrela, Lajeado, né? Yeah. Mas tem Arroio do Meio, tem Cruzeiro, tem várias cidades juntas aqui, né? Nós somos um conglomerado de pequenas cidades, todas unidas, uma interligando com a outra. Então eu penso assim, ó, recurso federal e recursos estaduais, tá? Nós, há muitos anos, falamos de uma ponte Estrela-Cruzeiro, que liga a RS 129 com a 130 aqui. Liga 2 rodovias. Liga 2 rodovias estaduais, tá? Se vocês pesquisarem esse tema, é de mais ou menos, faz 42 anos que eu estou no Vale. Quando eu cheguei aqui, ele já era abordado, tá? Uma ponte entre Cruzeiro e Estrela. Uma ponte entre Cruzeiro e Estrela, tá? Há muitos anos atrás. Só que é aquela questão assim, uma coisa é tu falar, a outra coisa é tu começar a trabalhar em cima disso. Fazer um projeto. Fazer um projeto. Bom, outra ponte é Estrela, Lajeado, onde a gente pensava nas proximidades do Porto, Estrela ligando lá para perto do centro, aqui perto da Benjamin. Já se falou até na descida da Benjamin na sequência. Isso. Né? E aí passa para o outro lado. Mas só se falou, nunca se olhou tecnicamente, tá?
Nem projeto foi feito. Nem projeto foi feito. Aí também nós falamos muito Arroio do Meio Colinas, tá? Que é uma outra ponte muito interessante. Tá? O rio mais estreito. O que nós precisamos encurtar caminhos? Nós precisamos encurtar caminhos dentro do vale. Nós precisamos possibilitar que a mobilidade urbana e a mobilidade rodoviária, né, de rodovias, tanto a federal como as estaduais, elas se conversem, se conectem e tenham velocidade, né, que andem rápido. A gente não pode ficar fazendo muitas voltas. Isso tudo se falava, Joel, antes da catástrofe. Agora ficou muito mais evidenciado e muito mais necessário, né? Muito mais necessário. Então, o Vale tem que ter em mente que nós temos que trabalhar com todas as possibilidades. Depois eu vou responder a tua pergunta, estou fazendo um introito aqui, tá? Para que haja entendimento. Aí eu vi o prefeito, ainda Marcelo, e o de Arroio do Meio, antes do Sidney, o Danilo, de uma ponte ao lado da Ponte de Ferro, que a Ponte de Ferro foi restaurada pela iniciativa privada e que foi sensacional, né? Se a gente tivesse deixado para os governos, ia demorar muito mais. Ia demorar. Essa é uma realidade incontestável. Licitação, orçamento... Os trâmites burocráticos são muito ruins, muito morosos, muito... Aí, bom, batalharam com recursos do governo federal. O governo federal sinalizou 10 milhões para fazer uma ponte ao lado da Ponte de Ferro. 10 milhões não faz ponte. A gente tem que ser realista. Não faz, acho que não. Não faz. Agora parece que já conseguiram 15. Importante fazer essa ponte? Sim, muito importante. Porque a Ponte de Ferro, apesar da história e da importância dela, de 79, ela limita o tráfego. Inclusive, ali, desculpa o termo, tá? Tem uma burrice ali de engenharia, que são as goleiras, tanto do lado de Arroio do Meio como no lado de Lajeado. Que é o limitador da largura e altura. Mas aí é que está. Em rodovias, tanto municipais como, principalmente, rodovias estaduais ou federais, o tempo é importante. E ali aquela goleira tem que limitar ela na altura e não na largura. Ela teria que ser, no mínimo, 60% mais larga, 30% para cada lado. Por quê? Aí os veículos passam com uma agilidade maior, com uma velocidade um pouco maior dentro da segurança. Sim. E quando acumula filas, aquela fila anda mais rápido. Tá? E outra coisa que daria para fazer é um limitador de altura através de uma goleira mais larga, com correntes, né? com proteções que, se um veículo vai ouvir o barulho, for cruzar a goleira da ponte, que não é para cruzar, mas a gente vê... Não, carreta ficou trancada ali. Ele bate naquela corrente ou naquela proteção, é um indicador que diz aqui, ó, lá tu não vai passar, portanto... Antes já da goleira. Antes, Bom, essa ideia é interessante, nunca tinha ouvido falar. Ali teria que fazer essa reformulação, sabe? Boa. Alargar. E outra coisa que eu vi, porque a gente também tem que copiar com os bons modelos, tá? Eu vi agora recentemente em Tijuca, Santa Catarina, uma cidadezinha que não lembro o nome, próxima a Tijucas, tá? Onde toda a ponte, igual a nossa aqui, de Arroio do Meio Cruzeiro, essa ponte de ferro, toda ela, não tem só os 2 corredores de pranchão, toda ela pranchada em cima. Ela diz, mas o peso, não, aquilo ali é para 45 toneladas, aquilo ali passa caminhão trucado em cima, está calculado para isso. Não passa carreta, mas caminhão trucado passa em cima. Então, assim, vamos limitar para veículos menores, mas vamos pranchar ela toda, aí passa a moto, aí passa o automóvel, aí passa a caminhonete. Semana passada, o motociclista caiu porque ele estava passando em uma das pistas, que são 4 pranchões, estava chovendo, ele escorregou
e acabou caindo por Então, pouco que não perde a moto para o se rio. pranchar ela Toda toda, ela. pranchar ela toda evita, inclusive, essa questão De acidentes. de acidentes. É mais segurança, sabe? Então, mas foi elogiável, né? Sim. A atitude de terem feito aquela ponte e agora também do governo de fazer aquela ponte lateral, e eu acho que ela é fundamental e necessária. Tá? As duas funcionando. Bom, aí saiu a ponte da 130, né? Foi um caos. A economia do Vale do Taquari, e eu falo Arroio do Meio, Travesseiro, Encantado, Mussum, parte alta, parte alta, Guaporé, porque Guaporé também Sim. perdeu aquele acesso lá por dentro, né, por Santa Bárbara. A ponte saiu numa velocidade muito maior do que a gente imaginava. Mas o Vale do Taquari tem que ter alguns cuidados. A gente é muito forte na crítica. A gente bate muito. Alguns batem com conhecimento de causa e outros batem sem conhecimento de causa nenhuma. Redes sociais. Aí é então, fácil. claro, é a democracia, né? Todo mundo dando o seu pitaco. Então, nós temos 213 milhões de habitantes no Brasil, 213 treinadores de futebol, 213 milhões de economistas, agora 213 milhões de engenheiros e especialistas em ponte, que todo mundo sabe tudo, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Mas aquela ponte, ela foi feita, ela teve no início, ela andou devagar, depois eles aceleraram. E eu acho que o tempo que eles realizaram foi bom. Entende? Podia ter reduzido 30 dias, talvez, mas o tempo foi bom. Até pela cura do material, sabe? E o preço dela, tá? Ela saiu lá com 14 milhões licitada, depois chegou a 20 e poucos milhões. Também um preço que a gente sabe que é aquele preço bom para fazer obra, porque às vezes não adianta tu licitar pelo menor preço, porque parte de infraestrutura, infelizmente, é tabelado, né? Tu vai fazer uma rua na cidade, uma ponte, uma estrada, tudo é tabelado. Sim. E aí tu tem que trabalhar com aquele valor da tabela para baixo. Às vezes tem algumas questões técnicas da obra que a sondagem não te mostrou, porque a sondagem é mais cara, às vezes, que o projeto da obra. A sondagem, para quem não conhece, é avaliação e análise do solo. Do né? solo. Que do perfura, solo. vê que tipo de solo tem ali. Tem solo mole, tem solo adequado, tem solo duro, tem Tem rocha, pedra, tem mas que detonar, não tem que detonar, quer dizer, perfeito. tem muitas variáveis. Né? Depois que tu saiu do solo, aí tu tem um conhecimento geométrico mais preciso. Né? E cálculo para isso. E o cálculo. Só que ali embaixo tu não sabe o que tem. Né? Bom, agora estão falando de fazer outra ponte, onde era a ponte do Exército. Também a prefeita Glaucia e o prefeito Sidney foram ao Estado pedir essa obra. Muito importante. Sobre o Rio Forqueto. Sobre o Rio Forqueto. Então, também, ela é muito importante. Então, veja bem, a ponte de ferro, que restabeleceu, a ponte, através de recurso do governo federal, que o Maneco prometeu, ao lado da ponte de ferro, é a segunda. A terceira, que foi refeita, que é da 130, na verdade, né? Tem essa. E a quarta, ali no bairro Olarias, né? No lado de Lajeado. Isso, então, veja bem, só no Forqueta, no Rio Forqueta, 4 pontes, as 4 necessárias. Agora vamos pensar em ponte do Rio Taquari, né? É verdade. Então, a ponte do Rio Taquari, onde é que nós temos uma? Roca Salles. Depois de Roca Salles, a gente vem para Lajeado Estrela. Depois nós vamos para o Mariante. Então, veja bem, Joel, a distância que nós temos de pontes sobre o Rio Taquari. Se a gente vai para Tubarão, é uma cidade aqui no lado de Santa Catarina, só ali tem 5, 6, 7 pontes dentro da cidade, ligando de um lado para o outro. Mas tem algumas variáveis. Por exemplo, tem pontos lá que passam só caminhões pesados, tem pontos que passam, né? Só veículos leves, tem que é para pedestre e tal. E também o rio mais estreito, né? Também, mas tem travessia. Tem travessia. Tem ligação, tem conexão. Tem até pinguelas, né? Tem lugares lá. E não precisa se fazer distâncias tão longas que nem nós temos hoje no Rio Taquari. Então, assim, tem a de Roca Salles, show. Vamos fazer outra em
em Arroio do Meio Colinas, necessária. Vamos fazer outra Estrela Lajeado, necessária. Vamos fazer outra Estrela Cruzeiro, muito necessária. Entende? E lá no Mariante fica abaixo. Então a gente iria para o Rio Taquari também, das 3 que tem hoje, multiplicando para 6, que é justo e necessário, sabe? Mas pela distância de quilometragens. Agora, necessário é uma coisa, a gente sabe que é necessário. E valor para isso? Tem dinheiro para fazer? O valor, dá para te dar, Joel, vários exemplos, tá? É assim, o valor é tempo. O valor é o que se gasta com combustível fazendo voltas. O valor é o custo logístico, que fica mais caro. O valor é segurança. Tem muitas variáveis. Não é a moeda, o dinheiro propriamente dito do investimento da obra. Aí tem que pensar em valor, é o retorno que esta obra vai dar para a sociedade, vai dar para a região e vai dar para o Estado. Então a gente tem que pensar, não é na cidade individual. Estrela Cruzeiro, Lajeado Estrela, Arroio do Meio Colinas. Não é só pensar nessas cidades, a gente tem que pensar na região, no entorno destas cidades. Nos 70% que passam por aqui. Porque olha da só, produção do Estado. Olha só, tu vem de Encantado e tu quer ir para a Serra Gaúcha. Uhum. Tem uma possibilidade, Roca Salles, né? Entra lá em Encantado, Roca Salles, agora que eles vão pavimentar, sobe Colinas e vai para Garibaldi. Encurta caminho. Eu estou em Travesseiro, estou em Arroio do Meio, eu quero ir para a Serra. Eu vou para Colinas, eu vou para Imigrante, chego em Garibaldi, Bento Caxias. Eu encurto caminho. Entende? Além de me dar segurança em grandes cheias, de eu ter o acesso garantido, né? Que esse é o estudo técnico também. Aí aqui, toda a movimentação que tem a 386, né? Olha, Deus olhou para baixo e porque o método construtivo feito nesta obra da ponte do Rio Taquari Nova, que foi feita há alguns anos atrás, não sei se tu lembra, Joel, e os ouvintes, tá? Ela foi feita amarrada, engaçada. Porque se ela tivesse que nem a ponte de Arroio do Meio solta em cima da plataforma, o rio tinha levado ela embora. Então, na brochada da rocha foi só colocado e a água levou embora, né? Levou. Então a engenharia aqui fez uma obra de arte diferente do que é feito normalmente, tá? A nossa sorte. E eu vou te dizer uma coisa, na época que foi feita, eu não sei se a engenharia imaginou que ia ter uma cheia desse jeito, imagino que não. Ou ela disse, pô, vamos fazer um negócio diferente aqui, bem estruturado. E fizeram. É importante nós explicarmos, né, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que muitas pontes são feitas hoje, né, com a estrutura e coloca-se só encaixado de cima. Não é amarrado. A da BR-386 foi amarrada, por isso que ficou. Foi amarrar, por isso que ficou. Perdeu pedaços, né, do guarda-reio ali, da proteção, foi embora. Mas ela ficou presa. A estrutura estava porreta. Depois danificou a estrutura embaixo, no estaqueamento. Sim. É muito choque de madeira. Imagina essas toras a pressão, de madeira toda batendo. Container, balsa bateu ali, né? A balsa foi em cima. A balsa até o estrago foi pouco. Tá? Mas entende? Então tem essas questões. Bom, aí vamos falar de novo das 3 pontes. Tá? O que nós entendemos? Com o recurso federal, nós temos que pedir outra ponte dentro da concessão. Tem que ser na concessão. Da CCR Via Sul. Da CCR Via Sul, para que tenham outra ponte mais alta. No mínimo, uns 3 metros acima da atual hoje. E do lado da que já está? Tem que fazer estudo técnico. O ideal seria ao lado da que está. O que não parece ser muito difícil, né? É. Porque segue a mesma rodovia... Alarga um pouco e segue.
E por tem um espaço. período, digamos assim, aqui da Pomedil, da Mercedes, Aham. um pouco antes, Até depois do, até depois do da entrada Atacadão. do Porto, do Atacadão. Então, estudar isso, entendeu? Estudar isso. Mas aí tem que ser recurso federal. Nós entendemos que esta obra deva ser feita Aliás, com a recurso federal, autorização da CCR, a NTT, governo federal. Bom, aí mas nós vamos pagar mais no pedágio. é o seguinte, ó, o pedágio, tá? Nós temos que também ter em mente que para o resto da vida nós vamos pagar pedágio. Se a gente quer ter rodovia e tem investimento em rodovias, nós vamos pagar pedágio para o resto da vida. Isso é um modelo mundial, não é do Rio Grande do Sul. Tem Rio Grande do Sul, tem o Paraná, tem São Paulo, tem o Uruguai aqui do lado, tem o Paraguai, tem a Argentina, tem o Chile, tem a Europa, tem os Estados Unidos. Todo mundo está pagando pedágio, porque os governos não têm capacidade de investimento para a infraestrutura que é necessária. O Brasil está com, no mínimo, 30 anos atrasado em infraestrutura. Então, a gente vai ter que pagar pedágio. Bom, faz o seguinte, vai aumentar a tarifa? Não, alonga o prazo do pedágio. Nós vamos pagar por o resto da vida, do prazo deste contrato. Ele é hipotético aqui, 25 anos, puxa ele para 26 e faz o investimento. Então, esta ponte é recurso federal. Nós temos que ter ela no radar. Já foi pedida e temos que continuar pedindo ela. O governo federal sabe, a CCR também. Também sabe. A possibilidade de uma outra ponte. Sim, o pedido da região de outra ponte aqui. Tá? Bom, agora tem a questão dos recursos do FUNRIGS. Tá? O que é o recurso do FUNRIGS? Em função da catástrofe, o governo do Estado negociou com a União, né? O governo do Eduardo Leite com o governo do Lula, negociaram, e durante 3 anos, o que o Estado iria pagar da dívida que ele tem para com a União, isso dá 14,5 bilhões, o Estado deixa de mandar para Brasília esse dinheiro, fica aqui para investir na catástrofe. Infraestruturas. Infraestrutura. O que se perdeu e o que precisa ser feito para nós enfrentarmos de outra forma e de outra maneira, né, se vier outra catástrofe. Tá? Mas se não usar no final desses 3 anos, né, volta. Então tem que usar. Tem que usar. Mas aí é o seguinte, ó. Casualmente eu faço parte do conselho do FUNRIGS, tá? Do conselho lá de baixo, e aí a gente está por dentro do que está acontecendo. Dos 14,5 bilhões, já entraram de projetos lá 30 bi, o dobro do que tem de recurso. E já tem carimbado, autorizado, mais de 10 bilhões já. 5% dos 14,5 bi, dá uns 700 e poucos milhões, é uma reserva técnica que o governo tem para ajustes finais. Tá? Isso ele está ali num cantinho esperando. Sobra ainda 3 bilhões e 800. É muito pouco recurso para o número de pedidos que tem. É bem verdade também que tem muito pedido lá que não tem nada a ver com o programa do FUNRIGS. Né? O pessoal aproveitou a onda. Aproveitou a onda e vai botando. Vai botando, vai botando, vai botando. E não é por aí. Então, muitos, obviamente, desses projetos que não são do escopo do programa, tá? E do decreto para fazer aquilo ali, são excluídos. Tá? Mas todo cara que é excluído, ele fica chateado. E não tem dinheiro para todo mundo. Agora, a gente também tem que pensar o seguinte, né, Joel? É custo e é valor. Se a gente pegar, eu vou te dar um exemplo aqui. A 448
Porto que Alegre. é aquela via Do parque. a rodovia do Parque, que sai ali da arena, agora é do Grêmio, né? E vai até São Leopoldo, Sapucaia, por ali. Quando foi feita essa obra, na época, era coisa de 1 bilhão e 800 milhões. E o pessoal, a gauchada, nós gaúchos, somos muito pelo não fazer. A gente sempre é do contra. A gente sempre quer botar minhoca nas coisas dos outros. O paulista tem uma mentalidade diferente. É bom para nós, vamos fazer, todo mundo pega junto, né? O gaúcho é diferente. E a gente tem que mudar essa cultura, porque isso está evidenciado que o estado do Rio Grande do Sul era um dos principais estados da federação no passado, e hoje ele está caindo violentamente, em todos os sentidos. Tá? Infraestrutura, telecomunicações, educação. O que está bom ainda aqui é a segurança. Tá? Mas tem muitos indicadores aí das mais diversas áreas: indústria, comércio, serviços, educação, que eu já mencionei, infraestrutura. A própria cobrança de pedágio. Tem estados que têm pouquíssimos pedágios estaduais porque não precisa. Né? Entende? Então, mas os que não têm vão ter. Ali na frente eles vão ter. Santa Catarina não tem, mas vai ter que ter. Ter que ter. Bom, então, assim, a gente é muito pelo não fazer, a gente tem que ter cuidado. E aí a gente tem que ter valor. Bom, aí saiu a 448. Eu vou dar o meu exemplo, que eu vou a Porto Alegre de 2 a 3 vezes por semana. Com a 448, porque primeiro eu tinha que ir a Canoas na 116. Eu reduzi a minha ida a Porto Alegre de 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar. Eu ganho por viagem 1 hora. Então, é menos combustível, o meu tempo que eu otimizo, eu aproveito. Pista duplicada, segurança. Quer dizer, o Rio Grande do Sul e o país já ganhou com esse 1 bilhão e 800 milhões investidos na época. Hoje eu imagino que seriam uns 3 bilhões, muitas e muitas e muitas vezes, entende? Essa é a diferença então, de custo e valor? É, custo e valor, tu me entende? Essa é a diferença fundamental. Aí quando chega e diz assim, bom, mas tem a ponte que eu entendo que nós temos que fazer todas, mas a prioritária hoje, a mais importante, a que ainda tem a melhor viabilidade técnica para automóvel, para ambulância, para caminhão de bombeiro, para caminhão de transporte, para transporte coletivo em geral, porque pega 2 rodovias estaduais que tem uma ligação muito boa da 130 com a 129 e que depois cai lá na 386. E quando ela cai na 386, ela já desvia a ponte do Rio Taquari, ela desvia o Arroio Boa Vista, ela desvia o Arroio Estrela, que nas últimas 2 catástrofes, as 3 ficaram submersas, digamos assim, tá? E ainda, se der um problema na ponte do Mariante, que já teve também, que já teve na última, de Venâncio para Tabaí, Porto Alegre, eles vêm a Cruzeiro do Sul, pegam pela 453, entra na 130, cruza a ponte em Estrela, 129, BR-386, Fazenda Vila Nova e vai embora. Então, ela vem, esta obra, ela atende o Vale do Taquari, ela atende o Vale do Rio Pardo e ela atende uma boa parte do Rio Grande do Sul, norte, sul, leste e oeste, que eu falei lá no início. Sr. Nilton, eu estive conversando com o pessoal de Cruzeiro, eles têm uma dúvida quanto a esta ponte, porque ela vai começar também, aquela área fica toda alagada, tanto o lado de Cruzeiro quanto o lado de Estrela. O talude para elevar a ponte vai ser muito alto. Não são coisas diferentes. Olha aqui, são projetos diferentes. Então, assim, esta obra, Estrela Cruzeiro, é uma obra de 3.000
140 metros. Tá? Então, na verdade, o que nós vamos ter? Aonde não pega enchente, nós vamos fazer... Nós não, o governo, sim. tá? Mas O projeto o projeto diz isso. Vai ter aterros, tá? Aonde o rio Taquari não vai empurrar os aterros, eles vão ficar fora do corredor central. Depois vem uma elevada, que é uma elevada parecida com o que tem antes da Arena do Grêmio, na 448. Tu faz em concreto para cima e as águas passam por baixo. E no leito do rio, aí tu faz a ponte propriamente dita, que é de 300 metros. Tá? Então, são obras diferentes. Tu faz aterro, faz elevada, a água por baixo da elevada passa, tá? Com menos não vai ter uma barreira. A população pensava, e aí, claro que eu estou dizendo o que eu ouvi lá, que seria um talude, seja o aterro. E aí diz, vai montar uma baía e aqui não vai ter como segurar. O projeto não diz isso. Não diz isso. Tá? Então, assim, ele vai ter um aterro, mas fora da área de alague. Sim. Fora da área de alague. Tá? Isso tudo está estudado. E essa ponte, a parte de baixo dela, a viga, né? A viga longitudinal, ela fica com 2 metros acima da última inundação, do último nível que deu o ano passado. Tá? De quase 34 metros em Estrela. Ali o rio ele tem níveis diferentes. Sim, varia. Eu sempre me baseio no nível do rio Porto de Estrela. Isso aí. Porto de Estrela deu 33,66. Isso aí. Então, ela seria 35,66. Teria que dar uma outra nova enchente com mais 2 metros do que foi a de maio do ano passado. Histórica, novamente. Uma catástrofe, né? Não, uma catástrofe muito pior do que foi a maior catástrofe que esse Brasil já viu. Então, assim... Aí, bom, o valor dela... É valor e é custo. E o custo-benefício, né? Então, assim, eu digo que esse valor desta obra, pela importância que esta obra tem no contexto do Vale do Taquari, do Vale do Rio Pardo e do Rio Grande do Sul, ele é troco das moedas. O que é troco das moedas? É um valor muito baixo, pela importância que essa obra tem. Se a gente pegar aqui e fizer uma conta, dividir, ela está projetada em torno de 280 milhões. Os aterros, pronto, a elevada e a ponte. A obra toda, com rótulas e etc. Toda a obra. Esse valor, ele não é tão significativo. Claro que todo valor, se tu puxar R$1 e tu tiver que pagar R$1, tu sente no bolso. Mas a gente não pode ter essa ideia para uma obra estruturante importante que vai nos tirar de uma limitação para uma nova catástrofe, né? Que ela seja um valor absurdo. Sabe que quando a gente ouve, e nós noticiamos, né, a imprensa, uma ponte de 280 milhões, aí uma que o Roberto Luquez projetou, né, com a equipe dele lá, de 92, tu pensa, vai ser de 92. Mas e quando, ouvindo o senhor, diz, não, mas 14 bilhões, né, nós temos a chance de ganhar 280 milhões de um valor de 14 bilhões, não é nada, né? Não, então, se a gente fizer uma conta, é muito pouco, né? Exato. 3, 4%. Isso. Mas olha só, a do Roberto ali é importante, também é importante. Só que hoje, isso é uma opinião minha, tá? Hoje ela vai ligar 2 bairros, um bairro de Lajeado e um bairro de Estrela. Ela não deixa de ser importante, ela é importante, mas eu te diria que hoje ela não seria a prioritária. Se der para fazer todas estas pontes que o Vale quer, seja elas em cima do Rio Taquari, sejam elas em cima do Arroio Forqueta, do Rio Forqueta, tá? Todas são importantes, fundamentais e necessárias. Uma não descarta a outra.
Agora vem aqui a minha preocupação, o seguinte. Não tem recurso para todas. Temos que escolher uma. E o que a gente falava lá atrás, antes das catástrofes, dentro da CIL e na SIC, era o seguinte. Nós temos que realizar os 3 projetos, priorizar uma, qual que é mais importante tecnicamente para atender a região e o estado, e fazer a primeira. Mas nós temos mais 2 projetos para fazer depois. Agora, o segundo, qual vai ser? Olha, o segundo terá que ser a ponte entre Lajeado e Estrela, paralela à BR-386 com recurso federal. Ok. Vamos gastar a nossa energia nisso. Vamos gastar energia na segunda. A terceira, qual que será? Arroio do Meio Colinas? Vai ser Arroio do Meio Colinas. Bom, agora entrou essa do Lucchesi aí, num outro ponto, tá? Ótimo, façam essa também. E eu acho que depois poderão vir outras, entende? Mas agora, o que eu penso? Por isso que eu defendo esta. Eu defendo essa com convicção de que ela não é a mais cara, de que ela tem o melhor valor e que ela atende à necessidade premente dos vales do Taquari, Rio Pardo e Rio Grande do Sul, que é Cruzeiro, Estrela, Cruzeiro. Quem não é daqui talvez não conheça o Nilton Capim, que é um empresário atuante aqui, bem-sucedido, e faz parte, né, setor de infraestrutura da CIL, a Associação Comercial e Industrial de Lajeado. Talvez pense, tá, mas ele é só a CIL que pensa assim? Quem é que pensa como o senhor, então, para explicar? Como que foi feito isso, tá? Foi apresentado ao vice-governador a ideia. O vice-governador disse, olha, é interessante, eu vou falar com o governador para ver se ele autoriza fazer os estudos e projetos. Falou com o governador e o governador autorizou. E o Dyer foi a campo e fez os estudos. O Dyer que fez. O Dyer que fez. Já fez sondagem, a sondagem já está pronta. Fez o projeto básico todo, está pronto. Tá? Agora está realizando, e quase em fase final, o EVTEA. Uns chamam EVTEA, outros EVTA. Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Para qualquer ponte, para qualquer uma tem que fazer esse estudo, tá? Então, essa de Cruzeiro tem que fazer, essa do Lucchesi tem que fazer. Se sair a outra ponte sobre o Rio Taquari tem que fazer. Se fizer a ponte Arroio do Meio Colinas tem que fazer. Porque, pela regra do setor público e a fiscalização do Tribunal de Contas, na verdade, tu tem que apresentar 3 alternativas para um estudo desses. E aí apontar qual que é a melhor alternativa. Então, é esse estudo que está sendo feito agora, inclusive a pedido do governador. Para todas as pontes tem que fazer isso. E até terminar esses estudos, para quem está pensando nos 14 bilhões lá, que nem... Tá, então é o seguinte, e aí, será que vai dar tempo? Então é o seguinte, tem uma outra questão, tá? Tem um decreto-lei da calamidade, que ele foi por um período. O governo teve que prorrogar ele. Ele encerra agora, se não me falha a memória, no dia 6/9, nós estamos no mês de agosto. Né? Agora, em setembro, ele encerra, mas, no meu ponto de vista, o governo vai ter que pedir mais uma prorrogação, porque muitos dos projetos que estão andando lá, eles não estão andando na velocidade que devia. Sim. E também teve alguns entraves, tá? E apontamentos do Tribunal de Contas do Estado com relação a algumas licitações feitas. O que também atrasou algumas obras que já eram para estar andando. Inclusive aqui no Vale Taquari. Por que eu sei disso? Porque eu estou lá dentro do Funrigs, eu acompanho isso, tá?
Eu estou no conselho consultivo do Funrix lá. Não é deliberativo, tem um conselho que delibera junto com o governador e o nosso é consultivo, né? Então a gente dá opinião, Troca interroga, ideias. questiona, acompanha, controla, está dentro do escopo, não está dentro do escopo, a gente interage com o governo nesse sentido para que o governo, juntamente com a sociedade, tenha a melhor aplicação possível desse recurso para as obras estruturantes fundamentais e necessárias na recuperação, né? Então tem toda essa questão que tem que fazer esses estudos aí, né? E com os estudos feitos, aí entra a técnica. Agora a gente também sabe, tá, que tem todas as questões políticas e questões de mobilização, tá? Assim, quem se articula melhor, na verdade, tem chance de obter um melhor êxito, tá? As grandes obras no Brasil, né? Então A é gente sabe que assim, é assim. ó. Lá atrás, o que foi feito? Foi apresentado esse projeto, foi apresentado para a ANVAT, para a AMAT, para a AVAT, para a Anturvales, para o CODEVAT, SIC Vale do Taquari, né? E aqui SIC compreende as associações comerciais, e o Concisa, e foi elaborado um documento pela Sociedade Organizada do Vale do Taquari. Todas essas entidades que eu te falei, tá? Chancelados ainda pela Fiergs, pela FEComércio e pela Farsul. Também assinam esse documento em apoio a esta ponte Estrela Cruzeiro. Estava tudo muito bem encaminhado. Aí surgiu a segunda ponte. A outra ponte, que eu volto a frisar, não que ela deva ser excluída. Só que tu trabalhando lá no governo com uma ponte e daqui a pouco chega a segunda, Atrapalha o processo. e aí eles conseguem perceber, e perceberam, que o vale está dividido. Há uma divisão do vale. Como há, infelizmente, uma divisão do vale política, e a gente não consegue eleger deputado estadual nenhum e deputado federal nenhum há muitos anos, a gente tem que repensar as nossas atitudes, né? Então, assim, o que está acontecendo agora com relação a essas pontes, poderá ser que saiam as duas, poderá ser que saia uma e poderá ser que não saia nenhuma. E estava bem encaminhado. Estava tudo muito bem encaminhado, até entrar a segunda. Que bárbaro. Então, eu fico assim chateado às vezes, não desmerecendo quem tem outros interesses, né? Mas é aquela velha história assim, eu vou puxar brasa para o meu assado. E eu quero ser bem sincero contigo, Joel, assim, ó, eu quero puxar a brasa para o que é bom para o Vale do Taquari. Eu não faço obra, eu não vou ganhar nada com isso, entendeu? Mas por eu estar aqui na região há 42 anos, entender um pouco da logística, um pouco da infraestrutura e a necessidade que nós temos antes da catástrofe e muito mais agora, eu tenho que ter convicção e defender, dentro dos meus princípios éticos e morais, o projeto que for melhor para o Vale do Taquari e para o Rio Grande do Sul. Não é para Cruzeiro, para Estrela, para Colinas ou para Lajeado. Não, o que vale vai atender melhor as regiões e o Estado, a sociedade gaúcha. Tá? É por isso que eu defendo isso. Agora, também saberia fazer articulações, mas eu não tenho tempo para tanto. E aí eu tenho que também baixar a cabeça e cuidar do meu negócio, né? Eu não estou, digamos assim, tão bem estruturado a ponto de eu ter que largar minhas atividades e me dedicar o tempo todo
de bater secretaria Fazer por lobby. secretaria e fazer lobby. Não, mas quem faz eu respeito, né? Eu respeito e elogio, né? Então, o Luquezzi está fazendo isso. Eu cumprimentei ele lá do Palácio. Parabéns pela tua articulação. Ele está se dedicando bastante a isso. Volto a frisar, a obra dele é importante, sim. Mas, para mim, não é a número 1 hoje. A número 1 teria que ser a Cruzeiro, Estrela Cruzeiro. Até em porque função de tudo que eu te falei. Claro. Explicou muito bem. Olha, nós tínhamos dúvidas, né? Nós, provavelmente quem está nos ouvindo, nos acompanhando, qual que era a obra mais importante, como é que seria essa obra, os valores envolvidos. E, Nilton, isso aí que a tua agenda é corrida. Muito obrigado por ter vindo aqui no meu podcast. Obrigado e à disposição qualquer coisa que precisar na divulgação aí da obra. Não, então, eu quero agradecer a oportunidade, o convite aí, e também parabenizar vocês pelo trabalho, porque as redes sociais são muito importantes para que saia uma informação precisa e que haja um entendimento do todo. Tá? E eu fico sempre à disposição aí, tá, Joel, de vocês, e um bom trabalho sempre aí. Muito Pra obrigado. nós. Obrigado. Esse Nilton Escapim, portanto, diretor de infraestrutura da CIL, Associação Comercial e Industrial de Lajeado. E, olha, gostou do vídeo? Compartilhe, né? Faça o seu comentário, dá o seu joinha. E de quem será que nós, na semana que vem, vamos estar entrevistando aqui nesta cadeira? Bom, aí tem que acompanhar o Will Podcast.